Imagine mergulhadores explorando um naufrágio romano e entre estátuas e moedas antigas descobrem algo que não deveria existir, um conjunto corroído de engrenagens de bronze, com uma complexidade que só seria vista mais de 1000 anos depois. Assim começou o mistério do mecanismo de Antiquítera. Datado de cerca de 100 anos antes de Cristo, esse objeto foi encontrado no fundo do mar, próximo à ilha grega de Antiquítera, no início do século XX. À primeira vista, parecia apenas um amontoado de ferrugem, mas quando foi examinado com mais cuidado, revelou-se algo estarrecedor. Um computador analógico da antiguidade. Com mais de 30 engrenagens interligadas, o mecanismo era capaz de prever eclipses solares e lunares, movimentos planetários e até marcava os ciclos de Jogos Olímpicos, uma tecnologia que exigia conhecimento profundo de matemática, astronomia e engenharia de precisão, algo que, segundo a história tradicional, não existia naquele tempo. A grande pergunta é: quem criou? E como esse conhecimento foi perdido por séculos sem deixar rastros? O próprio Arquimedes é suspeito de estar envolvido, mas nada confirmado. O nível de miniaturização e sofisticação das engrenagens só voltaria a aparecer no mundo ocidental por volta do século XIV. Muitos estudiosos acreditam que essa descoberta revela um buraco na narrativa da ciência antiga, e outros vão além, sugerindo que esse mecanismo pode ser apenas a ponta do iceberg, o vestígio de uma civilização mais avançada do que imaginamos, cuja história foi apagada pelo tempo ou pelos vencedores. O mecanismo de Antiquítera continua guardado em um museu na Grécia. Afinal, como é possível um computador existir com 2000 anos antes da Revolução Industrial? No interior da China, em uma região desértica e quase inóspita, há uma montanha com algo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Cravadas em rochas milenares estão estruturas metálicas ocas, de formato cilíndrico, que se projetam como antenas mirando o céu. São conhecidas como tubos de Beigong, e ninguém sabe ao certo o que são. Localizado na província de Qinghai, esses tubos foram encontrados ao redor e dentro de uma caverna. Alguns estão fundidos às paredes da pedra, outros emergem do solo como raízes metálicas de uma estrutura invisível. As análises revelam que são compostos de ferro e outros elementos metálicos, alguns com traços de radioatividade. A questão é, como eles foram parar ali? Teorias mais céticas dizem que são formações naturais chamadas de fósseis de ferro, mas essa explicação é contestada por especialistas que apontam o formato regular, o alinhamento vertical e até o padrão simétrico de muitos desses tubos, detalhes difíceis de justificar como obra do acaso. Para alguns cientistas chineses, pode haver interferência humana antiga, talvez de uma civilização pré-histórica perdida. Já os entusiastas de mistérios e arqueologia alternativa falam de antenas antigas, tecnologia esquecida ou até instrumentos deixados por visitantes de outro mundo. O governo chinês, por sua vez, evita divulgar detalhes, o que aumenta o fascínio. Afinal, por que algo assim teria sido construído em um lugar tão isolado, longe de qualquer civilização conhecida? E mais importante, por quem? Em 1513, um almirante otomano chamado Piri Reis desenhou um mapa que até hoje desafia a lógica histórica. Feito com pele de gazela e reunindo informações de várias fontes antigas, o mapa mostra com precisão partes da América do Sul e da África, e algo ainda mais impressionante, a costa da Antártida, sem gelo. O detalhe que intriga estudiosos é justamente esse. A Antártida foi oficialmente descoberta séculos depois e muito menos cartografada com precisão. Mas ali no mapa de Piri Reis, sua costa parece desenhada como se estivesse livre de camada de gelo que a cobre hoje, uma característica que só foi confirmada por levantamentos aéreos modernos do século XX. Piri Reis afirma em suas anotações que usou mapas muito mais antigos, alguns, segundo ele, vindos da Alexandria, outros de origem desconhecida. A suspeita é que parte desse conhecimento cartográfico tenha sido herdado de civilizações antigas, talvez perdidas após grandes catástrofes. Isso alimenta uma das teorias mais ousadas, a de que houve uma civilização avançada na antiguidade, com conhecimento de navegação e astronomia muito mais superiores ao que se pensava. Alguns até sugerem que o mapa seria um eco distante de uma era pré-diluviana, uma civilização global que teria desaparecido em um evento catastrófico. Por outro lado, estudiosos mais céticos dizem que os contornos da Antártida no mapa são coincidências ou interpretações erradas de outras costas, mas a precisão é desconcertante. E o fato de o próprio Piri Reis afirmar que usou fontes antigas apenas aprofunda o mistério.
Em 1908, um artefato estranho foi descoberto nas ruínas do Palácio Minoico de Festo. Era um disco de argila com cerca de 16 centímetros de diâmetro, coberto por símbolos em espiral, 241 sinais únicos impressos com carimbos, numa escrita que não se parece com nada conhecido. E até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo. O que mais impressiona no disco de Festo é a sua singularidade. Ele não foi escrito à mão, mas impresso com um sistema padronizado, o que sugere o uso de uma tecnologia rudimentar de tipografia, milênios antes da imprensa de Gutenberg. Ele foi datado por volta de 1700 a.C. e ainda assim carrega uma sofisticação que não se esperava para a época. Arqueólogos, linguistas e criptógrafos já tentaram decifrá-lo, mas nenhum consenso foi alcançado. Alguns acreditam que é uma oração religiosa, outros acham que pode ser um jogo ritualístico, e há até quem diga que se trata de uma mensagem codificada de uma civilização perdida, talvez ligada ao mitos de Atlântida. O mistério aumenta porque nenhum outro artefato com essa escrita foi descoberto até hoje. Não há contexto, nenhuma chave de tradução, nada que permita conectar o disco a qualquer língua conhecida na região, como a linear B ou a linear A, sistemas usados pelos minoicos e micênicos. É como se o disco de Festo fosse um último vestígio de uma cultura inteira que desapareceu sem deixar rastros. Espalhados em museus, coleções privadas e até sítios arqueológicos, existem crânios humanos esculpidos em cristal de quartzo, com detalhes anatômicos impressionantes. Muitos deles surgiram na América Central no século XIX, atribuídos a civilizações como Maia e Azteca, mas ninguém sabe ao certo quem os fez, quando foram feitos e para quê. O mais famoso é o crânio Mitchell-Rodrigues, descoberto, ou melhor, apresentado em Belize na década de 1920. Sua precisão é tão absurda que parece ter sido moldado com tecnologia a laser, mas ele surgiu no momento em que o mundo estava obcecado por misticismo e descobertas exóticas, o que levanta uma dúvida: seria real ou uma falsificação histórica? Muitos afirmam que os crânios foram criados com um propósito espiritual. Para alguns, são relíquias sagradas com poderes de cura, canalização de energia ou acesso a conhecimento ancestral. Para outros, são artefatos deixados por civilizações avançadas ou até por visitantes extraterrestres. Mas a ciência questiona. A análise feita com microscópios mostraram marcas de ferramentas modernas em alguns crânios, indicando que pelo menos parte deles podem ter sido esculpida no século XIX ou XX. Só que nem todos os exemplares foram testados, e há sempre aquele que escapa da explicação fácil. O que mantém o mistério vivo não é só a origem obscura, mas o fascínio que esses objetos exercem. Eles estão no centro de teorias esotéricas, rituais ocultos e até lendas que falam sobre 13 crânios, que quando reunidos revelariam segredos sobre a origem da humanidade e o futuro do planeta. Imagine um livro inteiro escrito em uma linguagem que não existe em nenhum outro lugar, um idioma indecifrável, com uma escultura gramatical desconhecida e um alfabeto que parece saído de um outro planeta. Esse é o manuscrito de Voynich, um dos maiores mistérios da história da humanidade, descoberto no início do século XX por um livreiro chamado Wilfried Voynich. O livro foi datado como tendo sido escrito no século XV. Suas páginas são preenchidas com centenas de ilustrações bizarras, plantas que não existem, símbolos astrológicos enigmáticos, diagramas misteriosos e até mulheres nuas imersas em estruturas tubulares. Nada faz sentido, e o texto que acompanha esses desenhos não pôde ser decifrado por nenhum linguista, criptógrafo ou computador, nem mesmo a CIA ou a NSA. Alguns acham que o livro é uma farsa elaborada, outros que é um tratado de alquimia ou um grimório, um manual de magia. Já há quem acredite que seja um registro de conhecimento perdido de uma civilização anterior à nossa, ou até um código extraterrestre disfarçado como manual medieval. Estudiosos tentaram de tudo: inteligência artificial, estatística linguísticas, comparação com linguagem antiga, mas o idioma de Voynich não tem padrões reconhecíveis, o que torna a tradução praticamente impossível, como se fosse uma linguagem inventada apenas para proteger um segredo. O mais curioso é que o autor do manuscrito continua desconhecido. Ninguém sabe quem o escreveu, desenhou ou sequer para quem aquilo foi feito. O livro está hoje guardado na Universidade de Yale, intacto, como um desafio eterno à inteligência humana. Em 1938, um arqueólogo alemão fez uma descoberta inesperada em Bagdá,
no atual Iraque. Em meio a ruínas, ele encontrou um objeto simples, um jarro de cerâmica com um cilindro de cobre dentro, selado com asfalto e com pedaços de ferro corroído. À primeira vista, parecia apenas mais uma relíquia sem importância, mas ao examiná-lo com atenção, surgiu a pergunta: seria aquilo uma bateria elétrica com mais de 2.000 anos? O objeto ficou conhecido como Bateria de Bagdá e até hoje divide cientistas, historiadores e teóricos. Isso porque, ao recriar um modelo e adicionar um líquido ácido como vinagre ou suco de limão, o objeto realmente gera eletricidade em pequena escala. Mas a questão é, por quê? Não há registro histórico sobre o uso de eletricidade nesse período, e mesmo que os povos da época tivessem criado uma bateria rudimentar, o que eles pretendiam energizar? Alguns especulam que teria sido usada para banhos eletroterapêuticos, galvanizações de metal preciosos ou até mesmo ritual religioso que simulava toques divinos com choques elétricos. Outros, porém, acreditam que essa teoria é forçada. Dizem que o artefato foi mal interpretado e que não passa de um objeto comum, usado talvez como recipiente para armazenar pergaminhos ou líquidos sagrados. Mas o mistério permanece. Nenhum outro artefato similar foi encontrado em escavações da mesma época. E se for mesmo uma bateria funcional, ela anteciparia o uso da eletricidade em mais de 1.800 anos, reescrevendo o que sabemos sobre a ciência na antiguidade. Em 1999, 2 caçadores de tesouros ilegais escavaram algo que parecia fora do lugar, um disco de bronze enterrado junto a espadas, machados e braceletes cerimoniais, na Alemanha. O objeto media cerca de 30 centímetros e estava incrustado com símbolos dourados, um sol, uma lua crescente e várias estrelas, incluindo o grupo de 7 pontos que lembravam a constelação de Pleiades. O que parecia uma obra de arte rudimentar logo chamou a atenção dos arqueólogos. O disco de Nebra foi datado em cerca de 1.600 anos antes de Cristo, tornando-se o mapa astronômico mais antigo já descoberto. Mas havia algo ainda mais impressionante. Os padrões de estrelas e arcos nas bordas estavam alinhados com os solstícios de verão e de inverno. Ou seja, era uma ferramenta para medir o tempo, prever estações e talvez até cultuar o céu. Como uma sociedade da Idade do Bronze, sem escrita, sem telescópio, sem matemática avançada, poderia criar um instrumento tão preciso? Alguns estudiosos acreditam que o disco era usado em rituais religiosos, enquanto outros veem nele um calendário agrícola sagrado, capaz de marcar as melhores épocas para plantar e colher. Mas teorias mais ousadas sugerem que o disco esconde um conhecimento astronômico que não deveria existir na época, talvez herdado de uma civilização anterior e esquecida por nós. A origem exata do artefato ainda é controversa e até sua autenticidade já foi questionada, mas o fato é, a precisão e o simbolismo presente no disco de Nebra desafiam tudo o que sabemos sobre a Idade do Bronze. E para você, qual desses artefatos é o mais curioso? E qual a explicação você acredita? Se inscreva no canal e curta o vídeo para mais conteúdos como esse.